Março é o mês da saúde bucal. Você sabia, na verdade, que se... Como é que é? Saiba que eles podem levar à morte. É sério isso? É sério. Se você não cuidar da sua boca, da higiene bucal, isso pode causar muitos problemas. E a gente vai conversar agora no quadro de saúde. Olha o sorriso. Prazer em receber o doutor e coordenador do curso de odontologia, professor Adair Luiz Stefanello Busato. Seja bem-vindo, professor. Fazia tempo que não vinha aqui. Cuidar do nosso sorriso, né, verdade, professor? fazia tempo. Tava com saudade. Coisa boa receber. Vocês lembraram de chamada? Que bom. Estamos aqui de novo para falar de saúde bucal. E o chamamento é importante. Sem dúvida. Porque, é verdade, pode morrer. Claro que dito assim parece uma coisa um pouco dramática. Pois é. A gente precisa explicar por quê. É que muita gente hoje investe e pensa só na estética. Claro. Um sorriso bonito, aquela coisa toda. É porque no Brasil a gente tem uma moda. Né? Que é uma questão cultural. Sim. Hoje, para te parecer saudável no Brasil, você tem que ser magro, bronzeado e ter dente branco. É verdade. Então tá na moda. Então todo mundo acha que mexendo nos dentes, você vê os jogadores de futebol aí, né? Se a gente olhar aquele que foi pro Barcelona, né? O Arthur. Isso. Antes de ele sair daqui, ele fez uma cobertura de todos os dentes. Se fala muito, para não grenalizar. Não, né? Não vamos grenalizar. Se fala muito do Nico Lopes também. Também. Né? Na verdade, quase todos eles. Ronaldo também. Quase todos eles. E agora, recentemente, o Arthur mandou buscar os nossos alunos, ex-alunos que fizeram a reabilitação dele, que foram lá para Barcelona para cuidar do pequeno detalhe, da pequena alteração, da pequena mancha. Sim. O rapaz que fez, o profissional que fez, é nosso aluno da pós-graduação. Perfeito. E temos outro aluno aqui junto, Vitor Bittencourt Frois, que além de aluno de odontologia, é presidente do Centro Acadêmico. Então, seja bem-vindo, colega. Obrigado, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, é um prazer. E vai nos ajudar na demonstração. Você de casa também participa desta conversa, mandando dúvidas, né, até mesmo sugestões para o quadro de saúde, mas hoje focado na saúde bucal, mês onde estamos dedicando à saúde bucal, 99588-2374. Bom, para a gente começar, o brasileiro e o gaúcho hoje em dia, né, especialmente, cuida da saúde bucal. Como é que a gente está nessa relação, até mesmo comparando, como estávamos falando, entre estética e saúde? Cada vez melhor, mas ainda com muito problema. Na verdade, a gente, na odontologia, avançou muito. Né? Eu daria um exemplo que ele é muito significativo para que as pessoas entendam quais foram os nossos avanços. Nós éramos identificados como um país de desdentados, né? Porque, na verdade, as pessoas iam ao dentista a vida inteira, aquelas que podiam ir, porque as outras já perdiam os dentes em casa mesmo, mas acontecia que as pessoas que iam ao dentista a vida inteira, ao final da vida, perdiam os dentes também. Então, qual era o significado de ir ao dentista? Né? Aparentemente, não era educar, ou não era transformar hábitos e culturas, porque cárie é uma herança familiar. Se a família está doente, doente também estará o filho. Se a família tem pessoas gordas, gordos serão os filhos, que a gente herda hábitos e costumes. Sim. A gente descobriu lá na década de 60 que cárie é uma herança familiar. E que, portanto, para eu ter uma boca saudável, eu preciso ter boca limpa. Ponto. Essa é uma frase forte. Em boca limpa, eu sou saudável. Eu não tenho doença. Eu não tenho doença cárie e não tenho doença periodontal, o sangramento das gengivas, as gengivas que se modificam. Então, basta eu limpar. Bom, como é que se faz isto, né? Então, eu posso limpar com escova, que daqui a pouco o Vitor vai demonstrar, ou até já pode mostrar. Eu posso usar o fio dental, eu posso ter uma boa educação alimentar, ingerindo alimentos que não sejam ricos em açúcar, porque o açúcar é o grande problema, mas também não vamos convencer as pessoas de que elas não vão ingerir açúcar, porque isso é um prazer. E quando tu diz o gaúcho, especialmente, os nossos hábitos sociais é de que quando a gente recebe uma visita, o que a gente oferece? Chimarrão e doce. E se a gente for pensar na nossa tradição portuguesa, dos doces amarelos, que são fantásticos, é só lembrar aí da Fena Doce de Pelotas, a gente vai então ter a certeza, e está sendo demonstrado agora, tá? Como a gente escova os dentes. Como a gente escova. Porque nós podemos comer o que quiser. Poderíamos ter até um problema de obesidade, mas isso é uma outra coisa. Eu ia perguntar a respeito, porque eu cresci nos anos 80 e realmente, se a gente pega o programa do Chacrinha que tem no YouTube, todos os calouros, todo mundo de qualquer idade, todo mundo
com algum dente faltando. Isso era muito evidente. Isso é uma transformação... E havia um certo prazer sádico da televisão mostrar. Em mostrar isso, em debochar. No campo de futebol. Claro. No campo de futebol. Tinha lá 200 mil pessoas no Maracanã, mas a câmera buscava desdentado. Claro, porque era do povo. Era uma ironia, ou porque na verdade era do povo. Pois é. E as pessoas perdiam mesmo os dentes. Nós temos 60 milhões de brasileiros que perderam todos os dentes. Essa realidade foi mudando, né? Muito, com a evolução, enfim, não só cultural, mas com a odontologia. O senhor falou em alimentos, professor. Sim. Na minha época tinha a bruxa da cárie. A bruxa da cárie. E tinha os teatros que mostravam as crianças, cárie. Hoje em dia o açúcar ainda é o grande vilão ou existem outros alimentos? Eu fico pensando, a gente come muito alimento industrializado, se isso também tem alguma relação com a Todos os saúde. Carboidratos, todas as massas, os pães, as massas. Biscoito, porque acaba mais adiante e com mais devagar, acaba isso também se transformando no substrato que alimenta a bactéria responsável pela cárie, que é o Streptococcus mutans, que ele precisa de açúcar. Sim. Então o açúcar já está quase pronto, ele transforma aquele açúcar em sacarose. É a sacarose que vai produzir o ácido lático, que com um pH abaixo de 5,5, 7 é alcalino, portanto não desmineraliza, com 5,5 começa a perda mineral, que já é cárie. Sim. Porque a gente tem o hábito de dizer, você tem duas cáries. Não, você tem duas cavidades cariosas. Cárie é a doença. E a doença, para que ela exista, eu preciso ter açúcar, ou massas, ou o que vai se transformar na sacarose, e uma grande quantidade de micro-organismos que são os estreptococcus. Sim. Na faixa de 1 milhão por milímetro cúbico de saliva. Então eu preciso ser Streptococcus milionário para eu ter cárie. E ainda assim demora. Então, se eu limpar a boca diariamente, ou hoje com conceitos mais revolucionários ainda, de uma professora brilhante de Pelotas, diz que se você fizer uma faxina semanal na sua boca, e isso serve para as comunidades onde as mães ou a família têm recursos financeiros muito precários, sim. E tem 5 filhos, Claro. As pessoas não vão ter 7 escovas. Nem podem ter, porque se comprar 7 escovas gasta todo o salário. Sim. Então basta ter uma, e que a família use uma, e que faça uma faxina semanal. Fazendo uma faxina semanal, você não vai ter cavidade, ainda que você possa ter pequenos sinais do início da doença. Isso é uma modernidade. Então hoje a gente entende que a doença cárie é uma doença completamente evitável. Só tem cárie quem não escova os dentes nem uma vez por semana. Boca limpa, não tem cárie. Vamos para a demonstração, que eu acho importantíssimo, porque assim, tudo bem, vamos escovar os dentes, mas existe uma maneira correta de fazer essa escovação. Sim. Pensei naquela boca de bolacha que o pessoal comeu, a gente olha entre os dentes, assim, tá tudo cheio de bolacha, né? É verdade, Como é que a gente tira essa farinha toda da boca? É verdade. Vitor? O ideal sempre é que a gente consiga escovar todos os lados do dente, né? Que tem, a gente sempre diz para os pacientes, principalmente infantis, que são quando a gente aprende o hábito da escovação, para que eles limpem sempre o lado da bochecha, o lado da língua e o lado de cima do dente, para que ele inteiro, por completo, fique limpo. E também as regiões onde a gente acha que a escova não passa, porque em comercial todas as pessoas escovam só a frente do dente. Verdade. E na verdade ele tem 4 lados que precisam ser limpos. E tem áreas também que a escova não chega naquelas áreas, que é quando a gente usa o fio dental ou, dependendo do caso, uma escova interdental. Mas o importante, como a professora Adair disse, é que limpe a boca, independente da maneira como vai ser limpa, com uma escova de fio dente, dental, bochecho. Isso. Sim. Só que limpando todas as áreas. E uma coisa que a gente sempre gosta muito de relembrar é que crianças de 6, 7 anos sempre têm um dente que não é de leite, ele não vai nascer um outro depois, e ele também precisa ser escovado de uma maneira mais melhor, digamos assim, porque ele fica em uma posição onde a escova não alcança. Então, pode essas repetir, são as então, para a áreas. gente ver novamente, até mesmo como friccionar. Isso. Sempre quando tiver um dente onde a escova não passa, a gente instrui o paciente a inclinar a escova para o lado ou para o outro, para que ela atinja esse dente que todos precisam ser escovados. Né? E todos os lados. Isso, Frente, todos os lados. Porque a incidência da doença cárie, ela é principalmente na superfície oclusal, mostra a superfície oclusal, que é a superfície virada para cima. Tá. Por quê? Porque ela tem uma anatomia riquíssima, cheia de sulcos, de pequenas rentranças de saliência. Ali vão ficar os resíduos alimentares. Sim. Que a partir de 15 horas, 20 horas, já terão capacidade de produzir ácido. Sim. E se eu não limpar,
só com a mastigação, se eu não então utilizar uma escova corretamente e não é esfregar da frente para trás, e sim é com montes circulares trazendo de trás para frente a sujeira, ou o que precisa ser removido, ali começa a se formar o biofilme, que é o resto rico em micro-organismo com produção de ácido e o início da doença. Professor, e quem tem aparelho, próteses... Mais dificuldade. Mais dificuldade. Mais atenção. Mais dificuldade, mas a gente tem instrumental adequado para isso. Né? Quem usa aparelho, que portanto tem os fios e tem os fios presos aos dentes através dos brackets, na verdade você tem escovinhas unitufo que passa entre os dentes, que passa por baixo, que passa pelo lado. Quem usa a prótese, se for uma prótese convencional, ela está... A falta de um dente está preso no anterior e no posterior. Sim. Não tem como passar fio dental. Então você tem que passar por baixo. Então tem um instrumento que você coloca fio, faz ele passar e faz o atrito para poder remover. Hoje a gente tem, na verdade, recursos para todas as coisas para ficar a boca limpa. Para fechar, a gente começou com essa notícia bombástica dizendo, olha, cuidado, se você não escovar os dentes, não vai só perder o dente, você pode perder a vida. Sim. Que riscos, por exemplo, a gente pode imaginar? Riscos do coração, por exemplo? Sim, porque os micro-organismos que estão na boca, especialmente os Streptococcus mutans, mas não só, há um elenco de outros micro-organismos, se ali eles estiverem e produzirem um processo inflamatório, que é quando começa a sangrar, eu já tenho um processo inflamatório, e isto significa aquele avermelhamento da gengiva. Por que ocorre isso? Porque os vasos sanguíneos trazem as células de defesa. E, portanto, está vazando isso, né? Portanto, se eu ingerir a saliva e, eventualmente, esses micro-organismos adentrarem aos vasos sanguíneos, eles vão para algum lugar que podem comprometer isso. Para onde eles vão? Para as válvulas cardíacas. E, portanto, você pode ter uma endocardite dentro do coração, uma inflamação, especialmente nos ventrículos e nos átrios, que tem a válvula que deixa passar o sangue, e eles ali ficam alojados e vão produzir uma alteração que pode levar, sim, ao infarto. Mais do que isso, na grávida, a circulação, esses micro-organismos entrando na corrente sanguínea e podendo afetar a mãe grávida, eu posso ter parto prematuro ou baixo peso da criança. Portanto, teses demonstram claramente que boca suja é um problema. Professor Busato, a gente termina com essa bruxa da cárie, né? Mas hoje ela está bem mais reforçada para você prestar atenção e não brincar. Boca limpa não tem cárie. Fechou todas e é muita... E saúde bucal, não é só sorriso bonito. Acho que esse alerta final aí, que você corre risco de vida se não escovar os dentes. Ah, pois é, a gente termina por aqui te dando esse pavor aí, como a gente fazia com as crianças, para ver se o pessoal escova os dentes. Não esqueçam. Né? E até com esse alento, né? Caso não consiga escovar todos os dias, pelo menos uma ou mais de uma vez por semana, né? Vamos escovar os dentes. O ideal é todos os dias. Perfeito. O ideal é todos os dias. Professor Busato, que prazer recebê-lo. Volte mais vezes. Claro, será sempre um prazer. Sentiu a sua falta. Vitor, prazer. Um bom trabalho aí junto à tua carreira como dentista, mas também junto ao centro acadêmico, cuidando e ajudando os colegas. Importante. Aqui. Grande presidente. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.